Olá, companheiros de viagem. Eu sei que vocês estão acostumados aqui a ver todos os vídeos relacionados às viagens dos diversos países que eu vou, mas também tem a minha série de geopolítica, em que eu explico vários conceitos importantes para que a gente possa compreender melhor o nosso mundo, e hoje esse vídeo não será diferente. Antes de começar com o tema do vídeo de hoje, aproveita, se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário e também as suas sugestões de próximos vídeos, seja no quesito das viagens, seja também no quesito geopolítica, daquilo que você gostaria que eu explicasse de maneira breve, maneira descomplicada, para que todos possam compreender. Você já se perguntou qual é a diferença entre árabe, turco, persa? Para você isso parece tudo a mesma coisa ou é motivo de confusão? Não se preocupa que hoje eu te explico e trago as respostas. Bom, para começo de conversa, a gente precisa dizer que há semelhanças entre essas três etnias, mas também há muitas diferenças, e é por isso que é importante trazê-las aqui uma a uma para vocês. Mas vamos começar com as semelhanças. A própria questão geográfica. Hoje, grande parte dos árabes, turcos e persas vive na região do Oriente Médio, norte da África, Ásia Central. Então são povos que têm, de certa forma, fronteiras entre si e que ao longo da história tiveram sim influência um sobre o outro, exatamente por isso que muitas vezes é motivo de confusão, ou até mesmo as pessoas se lembram de um ao observar o outro, por conta também dessas misturas causadas pelas influências históricas. Outro ponto que leva muitas pessoas a se confundirem é relacionado à religião. Tanto os povos turcos, quanto os povos persas, quanto os povos árabes seguem em sua maioria a religião muçulmana. Isso não é uma regra, mas de certa forma é um padrão observado, sendo que os árabes e turcos em sua maioria seguem a religião muçulmana sunita, enquanto que os persas seguem em sua maioria a religião islâmica xiita. As diferenças entre sunita e xiita eu trago para vocês em outro vídeo, mas é algo importante de se mencionar. De certa forma, o Islã é a mesma doutrina, os profetas são muito parecidos, além, é claro, de várias tradições que são compartilhadas por esses povos. Outra semelhança que eu posso atestar para vocês é relacionada à hospitalidade. Tanto o povo árabe, quanto o povo turco, quanto o povo persa recebem os seus visitantes e os seus turistas de maneira muito positiva. Obviamente que cada experiência é uma experiência, e alguns países dentro desses próprios grupos são mais receptivos do que outros, mas de qualquer maneira você vai ver que é uma cultura muito aberta a esse aspecto, e eles vão ficar felizes de te mostrar o melhor dos seus países uma vez que você visite. Então vamos para a questão das diferenças. É importante mencionar que as línguas são diferentes, e até mesmo dentro dos países que têm a esfera de atuação tanto dos turcos, quanto dos persas, quanto dos árabes, há também uma variedade linguística grande. No caso dos países árabes, a língua árabe ela é aquela majoritariamente falada, e a gente vê uma predominância grande disso tanto no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Síria, Líbano, Palestina, também assim como o Egito, a Líbia, a Argélia, Tunísia, Marrocos, cada um com as suas variações regionais, com sotaques, com palavras diferentes, até algumas regras gramaticais, mas essencialmente seguem aquela língua que surge, e que se espalha no mundo a partir do centro da península do Golfo Pérsico, melhor dizendo. A gente vê que no quesito dos turcos, as línguas turcas ou turcomanas, elas surgem no centro da Ásia. Muitos acreditam que na região da atual Mongólia, onde está também o Cazaquistão e outros países, e se espalha até chegar na atual Turquia. E a gente vê a semelhança da língua turca com a língua uzbeque, com a língua do Azerbaijão, entre tantas outras. Enquanto que a Pérsia é a região do atual Irã, e também tem uma língua própria, uma língua que também é indo-europeia, que tem de certa forma alguma semelhança com as outras línguas europeias faladas, e aí ela é falada não só no Irã, mas também em partes do Afeganistão e do Tajiquistão.
É importante também dizer que árabe não significa apenas uma língua, mas também uma etnia. Então, muitos árabes podem ter diferentes aspectos físicos, mas eles seguem uma cultura semelhante, ou pelo menos tradições semelhantes, e isso também tem as diferenças religiosas, já que os países árabes também têm o pluralismo religioso dentro de seus territórios, como é o caso do Líbano, um país que a população é árabe, mas também há 40% de cristãos. Há também árabes que seguem outras religiões, que seguem vertentes do islamismo que estão mais relacionadas àquilo que começou a fazer o desenvolvimento da religião islâmica pelo mundo, por exemplo. E o aspecto religioso traz semelhanças, mas não é garantia nenhuma. Assim como eu disse, há árabes, há turcos e há persas de diversas outras religiões, e isso não é um fator excludente para que a pessoa pertença ou não a essas grandes denominações, ou essas grandes etnias. É importante mencionar que, apesar do islamismo ser a predominância em todas essas regiões, não é a única e, portanto, faz com que as outras religiões também estejam atreladas à identidade cultural dessas localidades. No caso do Brasil, por que há essa confusão entre o que é turco e o que é árabe? Isso explica por uma questão geopolítica. O Império Turco-Otomano, que pegava grande parte do sul da Europa, Oriente Médio e Norte da África, era um único país, pelo menos até o final da Primeira Guerra Mundial, quando os otomanos perdem e assim tem o seu império dividido e o seu território reduzido à atual Turquia. De qualquer maneira, muitos dos sírio-libaneses que foram ao Brasil, em sua maioria cristãos maronitas, cristãos ortodoxos, acabaram chegando no Brasil com documentos do Império Turco-Otomano. Portanto, apesar de eles serem árabes de língua e de etnia, eram chamados de turcos por conta do seu registro, ou pelo menos do documento que carregavam, mesmo não tendo nada a ver com os povos turcos ou com a língua turca, que tem essa origem na Ásia Central, como eu expliquei, e hoje se concentra exatamente nessa região da Anatólia, região também da Tíria, né? Se não me engano em português esse é o nome que fala da região de Istambul e outras localidades do Cáucaso. Então, considerando a atualidade, onde estão concentrados os povos árabes? No norte da África, Oriente Médio, até mesmo na região do Saara, dentro da África, no chifre da África, como o Sudão ou até mesmo a Somália, e também na diáspora dos árabes por todo o mundo. Afinal, o Brasil também tem uma grande população de árabes, os Estados Unidos, a Austrália, até mesmo aqui na Alemanha, é bastante notável a população imigrante desses países. Os povos turcos ou turcomanos estão em sua maioria concentrados na Turquia, o país mais populoso dessa vertente linguística e também étnica, além, é claro, da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, até mesmo Uzbequistão, o Azerbaijão e outras minorias étnicas na própria Rússia e nas proximidades com a Mongólia, enquanto que os povos persas estão aí concentrados no atual Irã, Tajiquistão e também no Afeganistão, principalmente aquela etnia dos Hazaras que eu expliquei para vocês já nos vídeos do Afeganistão, que segue a língua Dari, que está pertencente também a essa família das línguas persas. Portanto, acredito que agora você entendeu essa diferença fundamental entre árabes, turcos e persas. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos seus comentários, é um vídeo curto apenas para explicar esses conceitos geopolíticos, e também deixe a sua sugestão de outros temas que você gostaria que eu abordasse aqui. Lembrando, é claro, que eu estive em grande parte desses países e geralmente a experiência que eu tenho em loco pode ser muito importante para explicar esses conceitos que às vezes podem parecer difíceis, mas são mais fáceis do que a gente imagina.